Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar as equações paramétricas da reta. A aula 7.1, nós discutimos as equações, a equação vetorial da reta, e na aula 7.2, vamos agora discutir as equações paramétricas da reta. A gente vai fazer nessa videoaula um estudo de equações paramétricas da reta, tanto em R2 quanto em R3. Então, eu vou apresentar as equações, fazer alguns exemplos, de como que, dado um ponto em vetor, a gente consegue, dado um ponto por onde a reta passa, e o vetor diretor da reta, a gente encontra a equação paramétrica dessa reta, ou como que a gente encontraria a equação paramétrica da reta, dados os dois pontos que pertencem à reta. Lembrando sempre que, para a gente definir uma reta, tanto em R2 quanto em R3, a gente precisa, tem duas possíveis situações duas situações de conjuntos de dados que são necessários e suficientes para definir uma reta, tanto em R2 quanto em R3. Um dos casos é um ponto por onde a reta passa e o vetor diretor dessa reta, e o outro caso é o caso de dois pontos que pertencem à reta. Então, se você tiver em qualquer uma dessas duas situações, ou você conhece um ponto e um vetor diretor da reta, ou você conhece dois pontos da reta, então você tem uma única reta determinada por ponto e vetor ou dois pontos. E aí você consegue exibir, então, a equação dessa reta. Então, a gente vai fazer isso dentro desse contexto, de equações paramétricas. Então, apresentar quais são as equações paramétricas da reta, como que a gente identifica o ponto dado da reta e o vetor na equação, exemplos de como que, dado ponto e vetor, eu exibo a equação da reta, como que dados dois pontos eu exibo a equação da reta, e exemplos também de verificação de se o ponto pertence à reta dada. Então, eu tenho uma equação de reta, eu quero verificar se um determinado ponto está naquela reta ou não. Então, a gente vai fazer exemplos disso também durante essa videoaula. Então, fica até o final aí para garantir a compreensão total de equações paramétricas da reta. Já deixa o joinha no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. Então, bora lá. Para começar, a gente vai começar estudando equações paramétricas da reta em R2. E aí a gente vai usar o fato, partir da situação em que a gente tenha um ponto e um vetor não nulo. Um ponto que pertence à reta e o vetor chamado de vetor diretor da reta. Então, seja R uma reta em R2, passando pelo ponto A com direção de um vetor não nulo V, a gente sabe, que qualquer ponto que pertence a essa reta vai ser determinado pela equação vetorial da reta como sendo P igual a mais TV. Essa é a equação vetorial que a gente discutiu na aula 7.1, tá? Eu vou ser bem sincera aqui em relação à minha opinião, tá, de equações de reta, e eu diria, assim, para quem está começando a estudar e tal, que talvez eu seja maluca, não sei, tá? Mas eu entendo que esta equação vetorial da reta, ela é a equação de reta mais fácil que a gente tem e mais utilizada. E quando eu digo mais utilizada, eu estou dizendo assim, de todos os momentos na minha vida em que eu estive estudando e que apareceu e que eu precisei de equações de reta, apareceu a equação de reta desse tipo, tá? Então, que é a equação vetorial da reta. Então, esse é um dos modelos super úteis de equação de reta. Claro que, assim, apareceu também, que aí é um outro modelo de equação de reta que também é muito útil, que é a equação reduzida, tá? Que a gente vai ver nas próximas videoaulas, a equação reduzida. Então, eu particularmente acho a equação vetorial e a equação reduzida, assim, é fundamental para você entender o que é uma reta, para o teu estudo de situações em que possam aparecer equações de reta na sua vida, tá? Eu guardaria essas duas. Particularmente, eu acho a equação vetorial mais fácil do que a equação reduzida. Mas isso é minha opinião, tá? Bom, da equação vetorial da reta, que é esta,
em que para descrever essa equação eu preciso de um ponto e um vetor, quando a gente substitui as coordenadas, e aí quando você memoriza a equação vetorial da reta desse jeito, né, como sendo P igual a mais TV, mas quando você vai escrever uma equação vetorial de uma reta com ponto específico e um vetor específico, numa resolução de exercício ou numa resolução de um problema matemático, você escreve exibindo quem são as coordenadas do ponto e do vetor envolvido na reta, certo? Do ponto que pertence à reta e do vetor diretor da reta. Então, a gente explicita as coordenadas desses caras. Quando você escreve isso dessa forma, é natural que você tenha um vetor multiplicado por constante, então essa constante vai multiplicar o A, essa constante vai multiplicar o B. E aí você vai fazer a soma desses caras e é processo, né? Você está somando ponto com vetor, a gente soma ponto com vetor do mesmo jeito que a gente soma vetor com vetor, que é somando coordenada a coordenada. Então isso vai ficar x0 mais ta na primeira coordenada e y0 mais tb na segunda coordenada. Então, para que o ponto P de coordenada xy pertença a essa reta, eu preciso que o x seja x0 mais ta e que o y seja y0 mais tb, para um t número real fixo, o mesmo para a variável x e para a variável y. Tá? É o mesmo valor de t para x e para y, mas ele pode ser um número real qualquer. Né? Então, tipo, você pode trocar esse t por qualquer número real, que é a tua variável. Nesse caso, né, dessa equação aqui, o que está acontecendo? Este t é a variável da equação, tá? É o cara livre que você tem nessa equação. Então, este t você pode trocar por qualquer número real. Este cara aqui, ele é um número real qualquer. Só que no momento em que você escolheu este número real, ele vai ser o mesmo para a variável x e para a variável y. Então, a gente determina aí as coordenadas de um ponto que pertence à reta, vai ser x0 mais ta, y0 mais tb. Só que veja bem, funciona, isso aqui são dois pontos são iguais se eles forem iguais coordenada a coordenada. Então, você precisa que o teu x seja x0 mais ta e o teu y seja y0 mais tb. Quando você reescreve esta equação vetorial desta forma, a gente chama esta escrita de equações paramétricas da reta. E o que tem aqui nessas equações paramétricas da reta que a gente tem que tomar cuidado? Que a variável nas duas equações é a mesma, então tanto para a variável x quanto para a variável y, o t precisa obrigatoriamente ser o mesmo, tá? Isso é bem importante. E aí, quais são as outras coisas que são importantes aqui? Que você tem aqui, ó, como variável livre as coordenadas do teu ponto. Então, estes caras aqui são as coordenadas do ponto. E multiplicando a variável t, a gente tem as coordenadas do vetor. Este cara aqui é o teu vetor. E isso é importante, porque aí na hora que você vai, eu quero montar equações paramétricas da reta. Eu já sei onde que eu coloco o ponto, onde eu coloco o vetor, bonitinho, e você constrói as suas coordenadas da reta. E eu vou ficar repetindo isso algumas vezes aqui nessa videoaula, tá? Então, são as observações que a gente tem que fazer a respeito das equações paramétricas da reta. Agora, note que as equações paramétricas de uma reta, elas decorrem automaticamente de uma equação vetorial. Então, se você entendeu qual é a equação vetorial, como ela funciona, sair da vetorial e escrever a paramétrica é meio que automático, né? Agora, dado que você tem uma equação paramétrica, entender que isso é uma equação de reta e reconstruir essa coisa, talvez dê um pouco de trabalho, tá? Isso a gente vai estudar aqui e ver como é que trabalha com isso aqui durante essa aula. Então, exemplo 1. Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e tem a direção do vetor V. Para escrever as equações paramétricas da reta que passa por um determinado ponto e tem direção do vetor, você pode
você se sentir confortável, escrever primeiro a equação vetorial e dela construir a equação paramétrica. Mas não há necessidade, se você souber quem são as equações paramétricas. Então, sabendo quem é o ponto e quem é o vetor, a gente constrói usando, né, que um ponto genérico vai pertencer à reta se ele satisfizer o quê? Coordenada x igual a x0 mais ta, coordenada y igual a y0 mais tb, onde x0 e y0 são as coordenadas do ponto A e A e B são as coordenadas do vetor. Então, eu vou só fixar aqui, né, reforçar. Então, aqui você tem o x0 e o y0, que são as coordenadas do teu ponto, e a gente tem também aqui as coordenadas do vetor A, B. Então, quando eu vou escrever a equação paramétrica da reta, e se é só isso que eu preciso, então eu vou fazer o meu x tem que ser igual ao x do ponto A, que nesse caso é menos 3, mais uma constante vezes a coordenada x do vetor, que nesse caso é 3. A coordenada y da minha reta vai ser dada por y do ponto A, que nesse caso é 4, mais t vezes a coordenada y do vetor, que nesse caso é menos 2. E aí eu posso reescrever essa equação de uma forma mais simples de se ler, desta forma, fazendo então o x é menos 3 mais 3t, e o y é 4 menos 2t. Lembrando que o t é o mesmo nas duas equações, tanto para x quanto para y. Por quê? Porque está vindo de uma equação vetorial. E eu estou descrevendo uma reta. Então, quando você vai variar o valor de t, o t vai... Na escolha do valor de t, você altera a coordenada x e a coordenada y do ponto obrigatoriamente. Então, para cada t, você tem um x e um y, porque é as coordenadas de um ponto. Então, você vai, para cada valor de t, você tem dois caras. Exemplificando, a gente pode exibir um ponto que pertence a essa reta agora, por exemplo, escolhendo ali, deixa eu ver, digamos que a gente pegue t igual a 1. Quem é o ponto da reta que vai ter o t igual a 1? Vai ser o ponto de coordenada x igual a 3 mais 3 vezes 1 e y igual a 4 menos 2 vezes 1. Portanto, o meu x vai valer menos 3 mais 3, que é 0, e o y vai valer... Ops, era para escrever 1, eu escrevi t. Tudo bem. E o y vai valer 4 menos 2, que é 2. Então, o ponto de coordenadas 0, 2 pertence a essa reta R aqui, tá? Descrita por essas equações paramétricas. É assim que você exibe um ponto dessa reta, é assim que você encontra um ponto de uma reta dada pelas equações paramétricas, tá bom? Outro exemplo, determina as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A de coordenada 5, 3 e tem direção do vetor V de coordenada 2, 0. Então, de novo, escrever isso é pegar um ponto genérico, aqui tem um erro gravíssimo, tá, gente? Ctrl+C, Ctrl+V, fazendo cagada. Então, eu vou pegar um ponto genérico XY de R2, tá? Ele vai pertencer a essa reta se, né, a gente tiver o seguinte, que a coordenada x do ponto seja igual ao x0, que é a coordenada x do ponto A, mais t vezes a coordenada x do vetor, e o y for igual à coordenada y do ponto A, mais t vezes b, onde b é a coordenada y do vetor diretor. Então, bom, isso aqui vai ficar o quê? 5 mais t vezes 2 e 3 mais t vezes 0. Só que t vezes 0 é 0, então eu posso reescrever essa equação como sendo x igual a 5 mais 2t e y igual a 3. O que está acontecendo aqui? O nosso vetor diretor, neste caso, deixa eu ver se eu faço um desenho para exemplificar. Tipo, fazer um R2 aqui, tá? Então, aqui eu tenho eixo X,
aqui eu tenho o eixo y. Vai ficar meio feio, mas vocês vão conseguir entender o que está acontecendo. Tá? O vetor, ele é um vetor de coordenada 2, 0. Então, eu vou ter aqui o ponto 1, o ponto 2. O meu vetor, nesse caso, vai ficar horrível, deixa eu fazer sem mesmo. O meu vetor vai ser um cara aqui, ó. Tá? Vai ser este sujeito aqui, porque ele é um ponto de coordenada 2 em x e 0 em y. Então, esse é o teu vetor. Então, neste caso, a reta, ela é uma reta paralela ao eixo x. Como que eu sei que ela é uma reta paralela ao eixo x? Porque o vetor é um vetor que está contido no eixo x. É um vetor do eixo x, ou um vetor paralelo ao eixo x, tá? E aí, esta minha reta, ela vai ser o quê? Eu estou dizendo que ela é y igual a 3. Então, você vai vir aqui no teu eixo y, você vai marcar lá o 1, o 2 e o 3. E eu sei que todos os pontos dessa reta têm coordenada y igual a 3. Então, esta reta é uma reta paralela ao eixo x, passando na altura y igual a 3, certo? O que me diz que ela é uma reta paralela? O meu vetor diretor. O meu vetor diretor tendo uma coordenada nula, ele me dá uma reta. Se o vetor diretor tem uma coordenada nula, esse vetor diretor está ou no eixo x ou no eixo y, dependendo de onde que está a coordenada nula. Se ele está com coordenada nula no eixo x, a minha reta vai ser paralela ao eixo x. Se ele tiver coordenada nula no eixo y, a minha reta vai ser paralela ao eixo y. E aí você consegue passear por todos os valores reais usando essa equação. Basta que você faça o teu t variar para número real, e aí você vai passear por todos os pontos nessa reta, fazendo t variando em conjuntos números reais aqui nessa primeira equação, tá? Então, esse é um dos casos, né? Quando a gente trabalha com equação de reta, tem essa importância aí de você olhar quando as retas são paralelas aos eixos, ou no caso de R3, paralelas aos planos coordenados também, tá? Porque vai dar um pouquinho de problema num dos modelos de equação de reta, o fato de você ter uma coordenada nula, tá? Bom, essa primeira discussão foi a situação em que eu tinha para definir uma reta, né? Então, a gente começou lá com, você tinha as seguintes informações. Você tinha um ponto e um vetor, tá? Então, esse era um dos casos para você exibir uma equação de reta. Outro caso para se exibir uma equação de reta, que é conjunto de dados necessário o suficiente para descrever uma equação de reta, é 2 pontos. Então, como que eu encontro a equação paramétrica da reta definida pelos pontos A e B, ou seja, a equação da reta, equação paramétrica da reta que passa pelos pontos A e B. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito de cair no caso anterior, que é o caso em que eu tenho um ponto e um vetor. Se a reta passa pelos pontos A e B, então naturalmente ela tem a direção do vetor AB, ou o vetor AB é um vetor que está em cima dessa reta. É uma outra forma de entender isso. O vetor AB é um vetor que pertence a essa reta. É um vetor paralelo a essa reta, certo? Então, eu vou construir esse vetor. Quem que é o vetor AB? O vetor AB é o vetor de coordenada B menos A. Então, pego o cara, o B menos A, faço a continha, que é a coordenada x do ponto B menos coordenada x do ponto A, coordenada y do ponto B menos coordenada y do ponto A. Isso aqui me dá um vetor. Então, eu caí no caso, tenho um vetor. O que eu preciso ainda? De ponto, certo? Preciso de um ponto. O que eu tenho aqui? Eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto A e tenho o ponto B. Então, eu tenho 2 possíveis equações que representam a minha reta. Só que estas 2 equações aqui, tanto para ponto A quanto para ponto B, são as equações vetoriais. E o que eu gostaria de escrever agora? As equações paramétricas da reta a partir desses 2 pontos dados. E como que a gente constrói as equações paramétricas da reta? Bom, aqui eu vou pegar então o meu x,
vai ter que ser igual a x0 mais t, que multiplica a coordenada x do vetor, que nesse caso é x1 menos x0, e y vai ser igual ao y0 mais t, que multiplica y1 menos y0. Pronto. Tenho agora, estas daqui são as equações paramétricas da minha reta. E quando a reta está dada... não vai caber ela. Quando a reta está, então, descrita, né, por 2 pontos. Eu tenho 2 pontos da reta, eu consigo escrever as equações paramétricas, desde que eu saiba, né, no caso, quem é o vetor. Para construir o vetor é só fazer o vetor AB, né, que é ponto B menos ponto A. É importante ressaltar aqui, gente, que tanto faz, tá? Se você fizer o vetor AB ou o vetor BA, a diferença entre esses dois vetores é basicamente um vezes o outro. O vetor AB, ele é igual a menos 1 vezes o vetor BA, tá? Então, eles são, tipo, um vetor está aqui e o outro vetor está aqui. São vetores com sentidos opostos, mas são vetores com mesma direção. E para que eu quero um vetor quando eu estou descrevendo uma equação de reta? Eu quero um vetor porque o vetor ele me dá uma direção dentro de R2. E é só a direção que me importa. Então, tanto faz você pegar o vetor AB ou pegar o vetor BA. Você vai escrever exatamente a mesma reta. Exatamente, você vai... Porque o que é uma reta? É um conjunto de pontos em R2 que satisfaz uma determinada equação nas variáveis x e y. Então, o conjunto de pontos que vai satisfazer a equação, se você considerar o vetor AB, é exatamente o mesmo conjunto de pontos que vai satisfazer a equação se você considerar o vetor BA. O que vai mudar? Essencialmente, o que vai mudar é que o ponto que você encontra quando t é igual a 1 é diferente do ponto que você encontra Quando você constrói essas duas equações, você usa a numa equação, né? Você vai estar lá, uma reta. Você vai pegar Ptil igual ao A mais T vezes BA. E aí você vai pegar uma outra reta, S igual a P mais uma constante vezes AB. Então, quando você pega na reta R e você substitui o valor para T igual a 1, você vai chegar em um ponto Ptil. Mas quando você coloca o valor T igual a 1 nesta outra reta, S aqui, onde o vetor diretor é o AB, você vai encontrar outro ponto da mesma reta. Essa é a diferença que você obtém. Mas o conjunto de pontos geral é o mesmo, né? Você vai estar desenhando exatamente a mesma figura em R2, independente de qual dos dois vetores você pega. O que vai mudar é que, ao buscar os pontos correspondentes a t igual a 1 e t igual a 2 em cada uma das duas equações, não é o mesmo, né? T igual a 1 não corresponde, t igual a 1 na reta R é diferente do t igual a 1 na reta S, tá? É isso que muda. Mas a reta é a mesma, tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Determina as equações paramétricas da reta S determinada pelos pontos A e B. Então, o que a gente precisa? O que a gente quer? A gente quer a equação paramétrica da reta, tá? Para escrever a equação paramétrica da reta, a gente precisa do vetor AB. Porque como eu tenho apenas 2 pontos, eu vou pegar o vetor, né? O vetor AB. Então, vou trabalhar aqui com o vetor B menos A. O coordenada do ponto B menos coordenada do ponto A. Se eu faço essa conta, eu fico com 3 menos 2, que é 1. 4 menos com menos mais, menos 4 mais 5, 1. Então, o meu vetor diretor neste caso aqui é o vetor 1, 1.
O que aconteceria se eu pegasse o vetor BA? Bom, isso seria A menos B. Então, seria 2 menos 5 menos 3 menos 4. O que vetor que eu obtenho? 2 menos 3 menos 1, menos 5 menos com menos mais, menos 5 mais 4, 1. Perdão, menos 1. Então, note que a diferença desses dois vetores é 1 multiplicado por... eles estão, para você ir de um para o outro, basta multiplicar o vetor por menos 1. Essencialmente é isso, tá? Então, são múltiplos escalares. Esses vetores, eles possuem exatamente a mesma direção, eles só têm sentidos contrários. Agora, eu tenho que escrever a equação paramétrica da reta, né? Como que eu escrevo a equação paramétrica da reta? Então, eu vou pegar a reta usando o ponto A aqui, tá? Então, eu vou usar 2 mais t vezes a coordenada do vetor AB, que é 1, y igual a menos 5 mais t vezes a coordenada do vetor AB. Então, quem que eu estou usando? Eu estou usando, deixa eu escrever de outra cor aqui, só para, né, a gente se perder. Eu estou usando as coordenadas do ponto A e estou usando o vetor AB. Eu poderia usar as coordenadas do ponto A e o vetor BA? Poderia, tá? Uma outra possível equação para esta mesma reta vai pegar as coordenadas do ponto A e o vetor BA, tá? Vai dar exatamente a mesma reta, beleza? Então, eu vou pegar ali, tipo, 2 mais t vezes menos 1, y igual a menos 5 mais t vezes menos 1. Claro, né, gente? Essa equação aqui fica mais simpática se você escrever 2 mais t e y igual a menos 5 mais t. Então, naturalmente, você vai fazer essa reescrita. A mesma coisa com essa equação aqui. Ela fica mais simpática de se ler se você escrever x igual a 2 menos t e y igual a menos 5 menos t. Você ficou com uma equação mais simpática, mais agradável de ser lida e tal. Então, essencialmente, você faz essa conta por simpatia, tá? Ah, professor, eu posso trocar, ao invés de usar o ponto A para escrever a equação da reta, eu posso usar o ponto B? Pode, sem problema nenhum. Vai dar a mesma reta? Sim, gente, vai dar a mesma reta, tá? Então, fique à vontade. O que vai mudar? É que na hora que você substituir t igual a 1 numa equação, você chega num ponto, na outra equação você chega em outro. Mas não faz diferença. A reta é a mesma, tá? Bom, aqui tá digitadinho, né? Bonitinho, então um ponto genérico dessa reta. Eu peguei aqui, escolhi usar o vetor AB e escolhi o ponto A também, tá? Então tá aqui a mesma equação da mesma reta aí, beleza? Entendido equações paramétricas da reta em R2, a gente vai fazer agora as equações paramétricas da reta em R3. Qual é a diferença? A diferença é que a reta tem R3. Aí o ponto da reta tem 3 coordenadas, porque é um ponto em R3, e o vetor da reta tem 3 coordenadas, porque é um vetor em R3, beleza? É só isso. Então, se uma reta R em R3 passa pelo ponto A e tem direção do vetor não nulo V, qualquer ponto que pertença a essa reta, ele vai ser escrito pela equação vetorial como sendo P igual a mais TV. Se você substituir as coordenadas do ponto P, do ponto A e do vetor V, a gente chega nessa nova equação, que é exatamente a mesma brincadeira que eu tinha feito ali no caso anterior. Então, eu vou multiplicar o meu vetor V, tá, por T. Então, vai ser TA, TB, TC, as novas coordenadas. E quando eu somo com o ponto, eu somo coordenada a coordenada. Então, eu fico com primeira coordenada x0 mais TA, segunda coordenada y0 mais tb, terceira coordenada y0 mais tc. E aí, como ponto qualquer de R3 para pertencer à reta tem que ser deste jeitinho aqui, dois pontos são iguais se eles forem iguais coordenada a coordenada.
Então, a gente chega na equação paramétrica. X tem que ser igual a x0 mais TA, y igual a y0 mais tb, z igual a z0 mais tc. Qual a diferença disso para o caso de R2? Aqui tem 3 coordenadas. Ponto, tá? Tem 3 coordenadas, é só isso. O que vai aparecer aqui que é interessante, tá? E aí vocês têm que lembrar que, olha só, você tem um parâmetro t, e quem que está multiplicando o parâmetro? As coordenadas, então o teu parâmetro está aqui, ó. Quem que é o parâmetro? O parâmetro é a variável livre desse negócio aqui. É o que eu vou trocar por qualquer número real. Este é o meu parâmetro. Então, é o mesmo nas 3 equações, mas é um número real qualquer, tá? É para todo TR. Então, você vai passear em R, A lá vão ter. Então, multiplicando o parâmetro, aparece o vetor, porque o que você vai fazer é multiplicar o teu vetor por números reais, aumentando, diminuindo, passeando por todos os pontos da reta, e vai aparecer como termo independente em cada uma das 3 equações as coordenadas do ponto por onde a reta passa. Então, aqui você tem quem? As coordenadas do ponto, certo? Você determinou um ponto. E o que isso faz para você? Porque o vetor, ele é um vetor que está lá na origem de R3. O que esse ponto específico vai fazer com a tua equação de reta? Vai tirar esta reta da origem, em alguns casos. A reta, ela não precisa obrigatoriamente passar pela origem. Algumas passam pela origem, mas nem todas. E quem vai, né, te ajudar a tirar essas retas da origem é esse ponto por onde você quer que a tua reta passe. Então, se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho. Vamos perdoar a ruindade da figura aí, tá, gente? Mas vamos pegar a ideia aqui, ó. Então, você tem uma representação de R3 aqui. No que eu representar R3, eu tenho aqui coordenada X, coordenada Y e coordenada Z, né? Essa é a brincadeira. E aí você coloca um vetor que parte da origem. Tá? Tem um vetorzinho ali, beleza. Esse vetorzinho, ele vai ter coordenadas aqui, ó, em Y, em X e em Z, certo? Tem lá as suas 3 coordenadinhas, em Y, em X e em Z. Deixa eu só colocar esse cara. Ih, fiz cagada. Esse cara aqui vem meio que assim, pra cá. Fecha o eixo. Então, você tem o teu vetorzinho lá. Ah, eu quero uma reta que passe por um determinado ponto. Esse ponto pode ser, sei lá, esse cara aqui, ó. Tá? Esse é teu ponto A em R3, um ponto lá em cima do eixo Z. Então, a minha reta, nesse caso, ela vai ser uma reta passando por esse cara, paralelo a esse vetor. Aí, vocês querem demais a minha boa vontade. Deixa eu desenhar a reta primeiro, depois eu faço ponto. Então, você tem uma reta lá, em R3, beleza? E ela passa por um ponto A aqui no eixo. Mas se a reta está passando por aquele ponto ali em cima, no eixo Z, ela naturalmente não passa pela origem, né? Porque a reta, ela não vai interceptar o eixo Z em 2 pontos. Vai interceptar o eixo Z em um único ponto, porque 2 retas se cruzam. Quando se cruzam, elas se cruzam em um único ponto. Não tem como essa reta vir dar a volta e passar aqui. Então, quem está me dizendo que eu estou tirando essa reta da origem? O ponto que eu estou dando ali, né, de início, que eu estou dizendo onde a minha reta está. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu te der uma... das coisas, né, quando a gente está trabalhando com equação paramétrica de reta, das coisas que tem que ficar aí, que vocês precisam ter as artimanhas para brincar. Se eu te der uma equação de reta, né, desse tipo, que é a equação paramétrica, você tem que saber olhar para esta equação, identificar na equação qual é o ponto dado, quais são as coordenadas do ponto dado, que nesse caso sempre são as variáveis livres, x0, y0, z0,
e qual é o vetor diretor. Essa reta ela é paralela a qual vetor? Quais são as coordenadas do vetor? E nesse caso é o vetor de coordenadas A, B e C. Aonde, gente, muita atenção a isso, tá? Eu tenho equações paramétricas da reta. Então, você tem uma variável, nesse caso aí, uma variável T, uma variável livre. Aonde que está o ponto? É o número que está sozinho na equação. Aonde que está a coordenada do vetor? Multiplicando o parâmetro T, tá? Então, a variável do vetor está multiplicando o parâmetro e o cara que está sozinho é a coordenada do ponto por onde a reta passa. Continuando, seguindo então, determine as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A, menos 2, 3 e 4 e tem a direção do vetor V do 3, menos 2 e 1, menos 1. O que eu preciso para escrever a equação paramétrica? A equação paramétrica é formada por 3 equações, uma para a coordenada x, uma para a coordenada y e uma para a coordenada z, e em cada uma delas, em cada uma das 3 equações, o que eu tenho? Ponto mais parâmetro vezes vetor, tá? É isso que está acontecendo nas 3. Ponto genérico igual a ponto dado mais parâmetro vezes vetor. Só que como eu estou em equações paramétricas, é uma desse tipo para variável x, uma para a variável y e uma para a variável z. Então, você tem 3 equações com essa cara. Vamos lá escrever esses caras. Então, um ponto genérico de coordenadas x, y, z, um ponto genérico de R3, ele vai estar na reta se ele satisfizer as equações da reta. Então, e as equações paramétricas da reta, nesse caso, são dadas por x é o x0 do ponto A mais t vezes o x do vetor, y0 do ponto, y do ponto A mais t vezes o y do vetor, z do ponto A mais t vezes z do vetor. Note que nas 3 equações eu tenho quem? Eu tenho ponto mais... Professora maluca. Ponto mais variável vezes vetor. Na primeira equação, para a variável x, na segunda para a variável y, na terceira para a variável z. Então, substitui lá, o x vai ficar menos 2 mais 3 mais t vezes 3, y 3 mais t vezes menos 2 e z 4 mais t vezes menos 1, que eu posso escrever isso como sendo menos 2 mais 3t, 3 menos 2t, 4 menos t. Uma forma simplificada de reescrever essas equações. Uma forma mais simples, mais polida, mais simpática de escrever essas equações, tá? Mas, de novo, olha aqui as coordenadas do vetor e as coordenadas do teu ponto. Coordenada do ponto sempre variável livre, coordenada do vetor sempre multiplicando a variável da equação da reta, tá? Que pode ser T, S, sei lá, depende da boa vontade da pessoa, tá bom? Eu quero verificar se um ponto pertence à reta R, cujas equações paramétricas são essas. Vamos brincar um pouquinho aqui, ó, gente. Eu te dei a equação paramétrica da reta. Eu quero verificar se o ponto P está nela. Mas antes de eu resolver o exercício, observação. Antes de resolver o exercício, vamos identificar nesta equação de reta o ponto A, por onde a reta passa, e o vetor V. Então, coordenada x do ponto por onde a reta passa. Variável livre na equação de x. Na equação de x não temos termo independente, não tem variável livre, portanto é 0. Termo independente na equação de y, 3. Termo independente na equação de z, 2. Então, o teu ponto é esse cara aqui. Beleza, vamos lá. Vetor diretor dessa reta. Constante multiplicando a variável em x, 3. Constante multiplicando a variável em y, menos 2. Constante multiplicando a variável em z, 1.
Professora, mas não tem o 1 na frente do T, porque 1 vezes T é T, não precisa escrever, né? Vamos pensar. Agora, para o ponto pertencer à reta, ele tem que satisfazer estas 3 equações. E nas 3 equações eu tenho que obter exatamente o mesmo valor de t. Então, eu vou colocar aqui as coordenadas do ponto no lugar de x, de y e de z. Vou resolver as 3 equações, que são 3 equações de primeiro grau na variável t, e vou verificar se nas 3 eu obtenho o mesmo valor de t. Este é um dos caminhos possíveis. O outro caminho é substitui, calcula na primeira equação o valor de t e substitui nas outras duas para ver se não vai dar problema, tá? Então, olha só, o ponto pertence à reta sem somente se existir um único número real, tal que 6 seja igual a 3t, menos 1 seja igual a 3t menos 2, 3 menos 2t, e 4 seja igual a 2 mais t. Da primeira equação, ao isolar t, nós obtemos que t tem que ser igual a 2. Vamos substituir esse t igual a 2 nas duas equações, na equação 2 e na equação 3, para verificar se a equação é satisfeita. Substituir aqui é substituir nesta expressão e verificar se, ao fazer a conta colocando t igual a 2 aqui, eu obtenho menos 1. E substituir o t igual a 2 em 2 mais t e verificar se ao fazer essa conta eu obtenho o 4, certo? Bom, para a equação 3 está óbvio, né? Porque 2 mais 2 é 4, acabou, não tem nada para fazer. Para a equação 2, vamos fazer a conta lá. Se eu coloco 2 no lugar do t, eu fico com 2 vezes 2, que é 4, e a conta é 3 menos 4. 3 menos 4 é menos 1, que é justamente onde eu quero chegar. Portanto, satisfaz as 3 equações, a equação do x, do y e do z. Logo, o ponto P pertence à reta R. Próximo. Determine as equações paramétricas da reta R que passa pelo ponto A de coordenada 1, menos 2 e menos 1 e tem direção do vetor 2, 0, 0. Note que este vetor, esse é um vetor em R3, mas ele é especificamente um vetor do eixo x em R3. Tá? Como que eu construo as equações paramétricas dessa reta? Bom, genérica como sempre. Você vai pegar um ponto genérico de R3, ele vai satisfazer, vai pertencer à reta, se ele satisfizer essa equação. Onde eu tenho aqui coordenadas do ponto A, coordenadas do vetor V. Coordenadas do ponto A, 1, menos 2 e menos 1. Coordenadas do vetor 2, 0, 0. Escrevendo isso de uma forma mais simples, eu chego em x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 e z igual a menos 1. Então, você está com um z com um x livre, tá? O teu x é um cara qualquer, porque o t passeia no conjunto dos números reais, mas y e z são constantes nesse caso, certo? Então, uma reta bem específica dentro de R3. Fica aí o desafio, tentar identificar onde que essa reta está nesse espaço tridimensional. Tá? Vamos verificar agora se o ponto de coordenadas 2, 2, 2 pertence à reta R com essas equações paramétricas aqui, certo? Vamos lá, então. Para que o ponto pertença à reta, eu preciso que ele satisfaça a equação. Então, a coordenada x do ponto é 2, ela tem que ser igual a 3, a t. A coordenada y é 2, tem que ser igual a 4 menos 2t. E a coordenada z é 2 e ela tem que ser igual a 2, certo? Então, bom, para o eixo, para a coordenada z, está resolvido. O t igual a 2, está resolvido, não tem problema. Bom, mas se o meu t for igual a 2, o que vai me gerar a equação 2? Vai me gerar 2 igual a 4 menos 2 vezes 2. Só que 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4, até onde eu sei é 0. E 0 é diferente de 2.
portanto, não satisfaz a segunda equação. Logo, o ponto P não pertence à reta R. Né? Essa reta aqui com esse conjunto de equações. O ponto P não está nessa reta. Beleza? Bom, em R3 eu também posso definir uma reta a partir de dois de seus pontos. Por quê? Porque dados dois pontos da reta, eu tenho um vetor que passa por esses dois pontos e, portanto, eu tenho um ponto e um vetor que determina a minha reta. Consigo escrever a equação paramétrica da reta sem problema nenhum, né? As equações paramétricas da reta. Por quê? Porque eu consigo escrever as equações vetoriais, que é um ponto genérico igual ao ponto dado mais t vezes as coordenadas do vetor AB ou do vetor BA, tanto faz, e a partir disso a gente constrói as equações paramétricas. Eu vou facilitar a nossa vida chamando este cara aqui de A, este cara aqui de B e este cara aqui de C, tá? Para escrever as equações paramétricas. Quem que vai ser, então, meu conjunto de equações paramétricas? X igual a x0 mais TA, y igual a y0 mais tb e z igual a z0 mais tc. O que muda de escrever equações paramétricas da reta a partir de dois pontos, de escrever equações paramétricas da reta a partir de ponto e vetor? Que no caso de você ter dois pontos da reta, você precisa escrever o teu vetor diretor. Você precisa calcular o vetor AB para que você tenha um vetor diretor da reta. E aí você cai no caso anterior, que é a situação em que você está lidando com ponto e vetor. Que ponto que eu escolho quando eu tenho dois pontos que pertencem à reta? É uma dúvida clássica dos estudantes de GA. Qualquer um, amore. Tanto faz como tanto fez. Você precisa de um ponto que pertença à reta. Qualquer um dos dois que você pegar vai estar valendo, vai funcionar e vai te dar a equação da reta, tá? Uma observação importante aqui, e aí eu vou refrisar ela, eu já fiz este comentário quando a gente estava discutindo equação vetorial da reta e vou trazer para cá de novo, é o seguinte: se eu sei que a reta, cujo vetor, a gente sabe, né? Se eu tenho uma equação de reta que tem como vetor diretor o vetor V e passa pelo ponto A, a equação vetorial dessa reta é igual a ponto genérico, né? Ponto genérico igual ao ponto dado mais uma constante vezes o vetor V, tá? Esta é a tua equação vetorial da reta. Se você pegar um outro vetor que seja um múltiplo escalar do vetor V, o vetor W, que seja um múltiplo escalar do vetor V, mas para esse alfa aqui, um alfa vezes V, para alfa diferente de zero, porque se alfa for igual a zero, você está caindo no vetor nulo, daí não serve para vetor diretor. Então, se você pegar alfa, um cara diferente de zero aqui, alfa vezes V, escrever, é isso que a gente quer dizer, tá? Quer chegar lá. Escrever a equação da reta igual a P igual a A mais TV ou P igual a A mais TW, estas duas equações, elas descrevem exatamente a mesma reta quando os vetores V e W são múltiplos um do outro. E é esta brincadeira aqui, esse fato, né, que diz para nós que quando você vai determinar uma reta que passa por dois pontos, você precisa construir um vetor que pertence à reta. Você pode pegar o vetor AB ou o vetor BA. Por que eu posso pegar qualquer um dos dois? Porque o vetor AB é igual a menos 1 vezes o vetor BA. Então, você tem um múltiplo escalar, esses vetores são múltiplos um do outro. Então, por esta expressão que a gente vai ver aqui, tanto faz eu usar o AB ou o BA. Você vai chegar exatamente na mesma equação de reta, tá? E por que isso? Porque se o W for igual a alfa vezes V, eu posso escrever a seguinte equação. O ponto genérico é igual ao ponto dado mais uma constante vezes o vetor alfa, beleza? Vezes o vetor W.
ok. Mas o W, ele é alfa vezes V, então eu posso trocar o W por alfa vezes V. Então eu tenho aqui uma nova escrita da equação de reta que você tem uma constante S vezes alfa multiplicando o vetor diretor V, que era o original que você tinha. Mas esse S e esse alfa, eles têm que ser verdade para qualquer número real. Em particular, se o meu S for igual a T sobre alfa. Então, se eu trocar esse S por T sobre alfa, eu fico com P igual a mais T sobre alfa vezes o vetor V. Mas este produto aqui, ó, T sobre alfa vezes alfa, este produto é igual a T. Então, você retornou para a tua equação original, que era A igual a P mais TV. Então, se o alfa e o V se o vetor V e o vetor W forem múltiplos um do outro, você está descrevendo exatamente a mesma reta, tá? Então, tanto faz qual dos dois você pega. O que leva a gente aqui? Por que trabalhar com essa equação vetorial dá na mesma? Porque a gente viu, né, que se eu sei escrever a equação vetorial da minha reta, eu saio dela para a equação paramétrica, né? Então, essa lógica de eu posso pegar vetores múltiplos um do outro e escrever a mesma equação de reta, funciona tanto para a equação paramétrica quanto para a equação vetorial. A brincadeira é a mesma. É só reescrever isso como sendo uma equação paramétrica, como a gente viu, tá? Bom, exemplo 8, determina as equações paramétricas da reta S que passa pelos pontos A e ponto B. Então, para escrever uma equação paramétrica de reta que passa por dois pontos, eu preciso do quê? Do vetor diretor, que é um vetor determinado por esses dois pontos. Eu posso pegar o vetor AB, posso pegar o vetor BA. Tanto faz. E por que tanto faz? Por causa dessa justificativa aqui. É esse quadro aqui que garante que eu posso pegar o vetor AB ou o vetor BA. Então, eu vou pegar aqui, vou construir o vetor AB. Por que, professora? Porque não muda nada, tá? Dá na mesma. Pega o vetor AB. O vetor AB é coordenadas do ponto B menos coordenadas do ponto A. Então, fica 3 menos 2, 1, 1 menos 0, 0, menos 4 mais 5, 1. Aqui é o teu vetor. Um ponto genérico desta reta vai ser dado, então, por x, coordenada x do ponto A, 2 mais t, y igual a 0 mais t e z igual a menos 5 mais t. O que está acontecendo aqui, ó? Você tem 1 vezes t, que é a coordenada x do vetor diretor, 1 vezes t, que é a coordenada y do vetor diretor, e 1 vezes t, que é a coordenada z do vetor diretor. E eu tenho também escrito nessa equação aqui as coordenadas do ponto A. Aqui, ó, 2, o menos 5 e o mais 0, que não muda nada, então não precisa escrever. Então, você está aí com a tua equação genérica. Ah, professora, eu poderia escrever esta mesma reta usando o ponto B? Poderia, tá? Isso aí daria x igual a 3 mais t, y igual a 1 mais t, z igual a menos 4 mais t. De fato, mais fácil, né? Porque o vetor diretor é 1, 1, 1, então aqui fica todos os t's multiplicados por 1 nas 3 coordenadas, né? Então, fica mais simpático a equação. Mas funciona, tá? Tanto qualquer uma dessas duas equações descreveria aí exatamente a mesma reta em R3 e é a reta que passa por esses dois pontos. Beleza? Por essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido como que funcionam as equações paramétricas, né? Como que a gente escreve essas equações paramétricas e o que a gente precisa para poder escrever uma equação paramétrica de reta. Deixa o joinha no vídeo se te ajudou, se inscreve no canal aí e já manda para os colegas que estão precisando entender o conteúdo também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Inscritos no canal, assina o sininho para garantir a notificação da próxima videoaula. Até a próxima, pessoal.